Se vocês andarem pelas ruas, aí vocês vão ver que assim, há muito silêncio sobre a história do nazismo aqui na região, do integralismo. Mas a nossa população não tem essas preocupações de estarmos perdendo o nosso tempo com essa história de nazismo na nossa região. O silenciamento evidencia um tabu, coisas que não foram trabalhadas. Aqui no Vale do Itajaí, nós temos um passado nazista muito forte. E essas ideias, elas permaneceram ao longo do tempo, elas não foram desfeitas com o Estado Novo como se acreditava. O fato de ter sido criado o primeiro partido nazista, naquele momento, da década de 20 e 30, claro que a criação de um partido nazista estava diretamente relacionado com a imigração alemã, né? E lembrem-se que esses imigrantes dessa leva da década pós-Primeira Guerra Mundial vieram para se recompor e voltar. Porém, eles decidem ficar. A nossa região, quando eu disse aquele sentimento de germanidade, ficou. Para o bem ou para o mal, essa temática do nazismo ela faz parte da constituição da identidade, ainda que nem todos os alemães fossem nazistas e alguns até combatessem esse movimento. Eu acho que o grande problema é essa associação automática com a imigração alemã, né? E isso, ok, tem um fundo de verdade, mas só isso não se sustenta de forma alguma, né? E ao observar a Alemanha crescendo, saindo daquele caos, o que vocês acham? Eles vão admirar e vão defender quem? As ideias do nazi. Os adeptos do partido nazista viam nisso uma forma de cultivar a sua germanidade, o seu pertencimento à germanidade, né? Os nazistas, naquele momento, eram uma minoria, né, e que não encontravam respaldo no grosso da população teuto-catarinense. Muitas vezes, assim, os familiares desses nazistas, eles não querem, né, que vincule a família com esse passado, né? Então é um tema que causa um certo embaraço. Então, para alguém que não é de Santa Catarina e quer saber por que Santa Catarina tem tanto, né, em função de uma tendência à direita, politicamente à direita. Não, de novo, não pela questão imigratória. Claro que isso também tem um pequeno... Porque aí tem aquela questão do discurso eugenista, né? Mas é muito mais vinculada a uma direita, né, que saiu do armário, né? Nos últimos anos, em função dessa ascensão da extrema-direita, esse movimento reacionário ganhou maior relevância, assim, ele se mostrou com menos vergonha, digamos assim. Nós temos visto ultimamente, nas mídias, uma divulgação muito grande em relação porque tem um professor que tem uma piscina onde tem a suástica. Então, existe muita ignorância em relação, se aquele é um simpatizante do nazi, tão fanático que vai botar na sua piscina a suástica, é o momento dele. E aí no Brasil eu vejo hoje que se tenta normalizar essa visão racista, essa visão nazista, né? Tentando minimizar o assunto. Claro que há muita incompreensão sobre essa temática, mas nós tivemos um episódio aqui da Secretaria de Dona Ema, que a Secretaria estava com fotografias lá do passado nazista do município. Isso está fora do contexto, né?
totalmente fora do contexto, era uma foto de época da imigração da alemã, e aí por causa de uma bandeira de um partido que existia na Alemanha na época que os imigrantes vieram para cá e fundaram o partido aqui, existiu o partido aqui, e aí foi tudo descontextualizado, usado como argumento político. Chama a atenção que no livro sobre o centenário de Dona Ema, escrito em 2019, quase 500 páginas, não se faz nenhuma menção ao nazismo. E agora, né, nesse contexto de ascensão da extrema-direita, se aparece esse material, de certa forma para o bem da história, né, mas é apresentado de modo equivocado. Que as pessoas têm algumas atitudes dessa doutrina, coisa assim, mas eles não se identificam como nazistas. Não, eu odeio nazismo e tal, mas as atitudes das pessoas representam coisas dos aspectos dessa doutrina, sabe? Não, eu não sou nazista, mas daí faz coisas assim, preconceito, não gosto de tal raça, tal, que é quase, vamos dizer, nazista, sabe? Claro, o nazismo é racista. Agora você tem racistas que não necessariamente são nazistas. A tendência é que as coisas se entrecruzem, né? Atualmente, a gente consegue classificar os casos de neonazismo na lei antirracista federal, né? A Lei 7.716, que prevê condutas de discriminação e preconceito em razão de cor, religião, etnia, origem nacional, e há uma figura qualificada desse crime de racismo que ela é prevista como apologia ao nazismo, né? Que seria a divulgação de imagens, emblemas, símbolos, a comercialização desses elementos para fins de divulgação do nazismo. Consegui um trabalho bem rápido, né, era o que eu estava procurando, até porque eu deixei a minha filha para buscar ela depois que eu tivesse estabilizada. E aí eu comecei a trabalhar em uma cafeteria e foi ali que eu comecei a conhecer e entender Timbó. Mas aqui o racismo ele existe em todo o Brasil, mas aqui é explícito e as pessoas basicamente normalizam. A miscigenação aqui em Dona Ema já aconteceu desde a sua imigração. Agora, nos últimos anos, sim, com pessoas que vêm do norte, nordeste, né, brasileiro, procurando emprego. Tem aquele choque pequeno social, mas essas pessoas que vêm para cá, elas vêm para contribuir, ajudar no crescimento. A princípio pode parecer estranho assim para as pessoas de raízes, mas não. Todo mundo que vem é bem-vindo porque contribui para o crescimento da cidade. Nós que somos de outros lugares, que viemos para cá em busca de trabalho e uma melhoria de vida, eles acham que a gente é para isso, sabe? Pra gente ficar nesse nosso lugar de subserviência deles, das empresas deles, e tá tudo certo, entendeu? Eu tô te dando o teu salário, entendeu? Então fica quietinho ali na tua, com a tua família e deu. Muitos deles entendem que ali é um local de brancos, né? E, portanto, se tolera aquele outro indivíduo, mas ele não deve ter uma ascensão social, né? Porque essas ideias elas permanecem até os dias de hoje. Há uma relação de continuidade entre esse passado nazista e essas ideias preconceituosas, racistas e autoritárias que a gente viu no Brasil nos últimos anos, aqui em pleno século XXI. E o que a senhora acha da forma que a mídia está abordando esse assunto? Exagerada. Exagerada. Quanto mais você mexe, né, mais você traz à tona questões passadas. Hoje é fácil chegar numa TV ou num
qualquer editorial sensacionalista ou no Facebook, outras coisas, e falar mal. Isso é ridículo, é patético. Tivemos aqui núcleos? Tivemos, não podemos negar. Mas passou. Muitos foram embora, outros já não estão mais na nossa dimensão. E é um novo tempo. A análise jornalística em cima desse tema, ela precisa separar e deixar bem claro, nesses casos, que nacionalidade, a etnia, hoje em dia, no mundo globalizado, não significa, né, e não pode ser associada a esse tipo de crime, a não ser que haja um fato concreto e absoluto que faça ligação com a etnia ou a nacionalidade com o crime cometido, né? Você acaba reduzindo, o município acaba reduzindo o estado todo e contribuindo para que essas comunidades acabem se fechando mais e não debatendo o assunto e não chegando na raiz do fenômeno. O jornalismo é considerado o quarto poder, né? Tem o executivo, o legislativo, o judiciário e o jornalístico, que ele é muito, existe muito temor em relação àquilo que um jornalista conta, né? Você sabe que era uma ideia nazista que o Hitler professava, dizendo que uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. E o jornalista pode fazer exatamente isso, contar uma mentira, se ele quiser, e convencer as pessoas de que é verdade. Então, eu acho que um dos grandes desafios à cobertura é que esses casos ele demandam uma investigação que dificilmente pode ser feita por um jornalista. Porque esses grupos eles se articulam muito no submundo das redes e da Deep Web, e não é uma investigação que você consiga fazer sem ter poder de polícia, sem conseguir, de repente, ter uma decisão judicial para uma quebra de sigilo telemático, por exemplo, enfim. É um mapeamento muito especializado que depende necessariamente do poder de polícia. Muitas vezes até fazer um apontamento até crítico para o jornalismo, que a grande maioria acha que a divulgação de alguns símbolos, alguns elementos, pode estimular esses grupos, mas isso é justamente o oposto. Seria uma maneira de demonstrar que o trabalho repressivo está sendo feito e também de instruir a população de que certos símbolos e elementos também são utilizados por neonazistas no cometimento desses crimes, e uma maneira de realmente deixar a sociedade toda mais preparada para perceber esse tipo de ocorrência. A dificuldade de conseguir sensibilizar as pessoas a darem entrevista, mas ao mesmo tempo você fica com essa pulga atrás da orelha. Até que ponto eu vou estar expondo essa pessoa se eu contemplá-la numa reportagem, ainda que você não identifique, ainda que você use iniciais ou nomes fictícios, de repente um mínimo elemento que você faça constar ali possa identificar essa pessoa. Então é muito sensível para o jornalista e para as pessoas e para as fontes também. Eu estou dando a minha cara a tapa como uma das coordenadoras do Movimento Negro aqui na cidade de Timbó, falando tudo isso abertamente para vocês, mas não deixa de ser perigoso. Esse tema ele tem sido silenciado, e isso dificulta muito a pesquisa e a compreensão do tema, porque é uma história feita por muitos silêncios, né? Eu diria que o Brasil tem como futuro um grande passado pela frente, porque nós precisamos conhecer esse passado e não fantasiar o passado como aconteceu nos últimos anos, né? O que a gente pode fazer é mostrar que as pessoas não falam e fazer o questionário do porquê que as pessoas não falam, né? Por que isso acontece? Por que as pessoas têm esse medo de falar? O que acontece com as pessoas que falam que as pessoas não querem falar?